Olá pessoal, chegamos no sexto episódio do projeto Mala de Viagem, dessa vez com 6 destinos para Salvador, Bahia. Quero agradecer todo o carinho recebido ao longo desse metade de projeto, metade desse ano de 2021. Apesar da pandemia, temos avançado com a questão da tecnologia e temos nos aproximado mais através das redes sociais. Comentem, deixem sua contribuição. Tem sido incrível responder cada um de vocês. Uma curiosidade: Salvador foi capital do Brasil até 1763. Em 1510, houve o naufrágio do navio francês em terras baianas, dando início à colonização. Salvador é reconhecido internacionalmente como Cidade da Música pela Unesco e o maior carnaval do mundo. Salvador foi nomeado em homenagem a Jesus Cristo, o Salvador, conforme o cristianismo, seguido pelos colonizadores católicos do Império Português, também titulados São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Com essa breve introdução, a gente vai seguir para o primeiro destino, que é Pelourinho. Popularmente chamado de Pelô, é um bairro da cidade de Salvador, no Brasil, localizado no centro histórico, o qual possui um conjunto arquitetônico colonial barroco brasileiro, preservado e integrante do patrimônio histórico da ONU. O Pelourinho compõe-se de suas estruturas enladeiradas e com calçamento paralelepípedo, muito parecido com os centros históricos de Recife e Olinda. Além de ter práticas do Grupo Olodum a cada domingo e terça-feira do mês, um dos problemas vistos amplamente pelos turistas e moradores locais é o problema referente à limpeza urbana, à criminalidade e ao tráfico de drogas. O Pelourinho nasce em 1549 por Tomé de Souza. Em 1950, sofreu com um forte processo de degradação, o que a deixou pouco valorizada, mas palco da cultura negra da cidade, como é reconhecido em todo o nosso território nacional e fora também. Em 1980, com o reconhecimento da ONU, e em 1990, com a revitalização da região, a desapropriação dos moradores para a instalação de bares, lojas, comércios, escolas e recuperações de fachadas e prédios compõem o Pelourinho. Nosso segundo destino é o Farol da Barra. Banhada pelo Oceano Atlântico, seu período de construção foi de 1698, inaugurado em 2 de dezembro de 1839, já fazem 182 anos, até a torre atual. O Farol da Barra, ou Farol do Santo Antônio, foi o segundo existente em todo o continente americano. Antecipado somente pelo farol do antigo Palácio de Friburgo, no Recife, em 1642. Em 1698, o Brasil recebeu um farol torreão quadricular, encimado por uma lanterna de bronze e envidraçado, alimentado a óleo de baleia. Passou então a ser chamado de Vigia da Barra ou de Farol da Barra. O diário de bordo do corsário inglês William Dupier, 1699, diz: a entrada da Baía de Todos os Santos e defendida pelo imponente forte de Santo Antônio, cujos lampiões acesos e suspensos para orientações dos navios vimos de noite, ou seja, e era monumental e que de longe as navegações já avistavam o farol. Então, em 1937, o farol ele foi substituído por um mais moderno produzido na Inglaterra, e em 2 de dezembro de 1939 se comemorou o primeiro centenário do Farol da Barra. Imagina quantas histórias não tem para contar. Nosso terceiro destino, o Elevador Lacerda. Trata-se do primeiro elevador urbano do mundo. Em 8 de dezembro de 1873, isso já fazem 148 anos, a primeira torre foi inaugurada. Era o elevador mais alto do mundo, com 63 metros de altura.
A estrutura atual, desde 1930, já fazem 91 anos, tem 72 metros de altura. Do alto de suas torres, descortina-se a vista para a Baía de Todos os Santos, o Mercado Modelo e ao fundo o Forte de São Marcelo. Bateu recorde de viagens em apenas um dia, com 33.850 passageiros. O baiano visionário Antônio de Lacerda foi o idealizador do elevador hidráulico da Conceição, primeiro nome do elevador Lacerda. As obras de construção foram iniciadas em 17 de outubro de 1869. Já fazem 152 anos desde a sua instalação. Várias mudanças foram introduzidas ao longo de sua história por 5 grandes reformas e revisões. Em 1906, eletrificação. Em 1930, adicionou mais 2 elevadores, mais uma nova torre. Em 1950 e 1960, reforma na parte mecânica. Em 1980, revisão na estrutura de concreto. Em 1997, revisão de todo o maquinário elétrico. E até foi tombada em 7 de dezembro de 2006 como Patrimônio Histórico da Humanidade. Nosso quarto destino é o Mercado Modelo. É um mercado de artesanato inaugurado em 2 de dezembro de 1912. Já tem 109 anos de existência e ocupa desde 1971, fazem já 50 anos, o prédio da antiga alfândega de Salvador, visitado por 80% dos turistas da cidade. Diante da Baía de Todos os Santos, é vizinho do elevador Lacerda e do centro histórico, que inclui o Pelourinho. Em arquitetura do estilo neoclássico, a edificação é tombada pelo patrimônio histórico, que abriga 266 lojas que oferecem a maior variedade de artesanato, presentes e lembrancinhas da Bahia. Em 1969, já fazem 52 anos desde já, houve um incêndio que destruiu o prédio original. Antes disso, em 1917, já fazem 104 anos, houve o primeiro incêndio. E em 1922, já fazem 90 anos, um incêndio que se especula intencional modificou a pintura do prédio, que de amarela e vermelha passou a ser verde e ganhou o apelido de Tartaruga Verde. Em 1943, já fazem 78 anos, um novo incêndio. Em 1984, fazendo já 37 anos, outro incêndio. Por isso ficou considerado como um dos 20 locais mais assombrados do Brasil, devido a tanta modificação que houve. Teve um momento que chegou a ser modificado de local, mas permanece intacto com memória viva até hoje na Bahia. Símbolo de força e resistência, assim como nós brasileiros. Quinto e penúltimo destino é a Arena Fonte Nova. 1º de julho de 2014, já fazem 7 anos. Público recorde de 51.227 pessoas, é um estádio de futebol reconstruído no mesmo local do antigo estádio, o Otávio Mangabeira. O nome oficial do equipamento é Complexo Esportivo Cultural Otávio Mangabeira, mas por questões de patrocínios houve a denominação Itaipava Arena Fonte Nova. Em 29 de agosto de 2010, já fazem 11 anos, foi implodida a antiga estrutura para dar lugar à Arena Fonte Nova, projeto de sede baiana para a Copa do Mundo FIFA de 2014, Copa das Confederações em 2013, e foi inaugurado pela presidenta Dilma Rousseff. Inicialmente o nome seria Arena Salvador, mas com todas essas modificações hoje a gente tem uma arena riquíssima lá em Salvador, que cedia não só jogos, mas também grandes eventos culturais e shows. O sexto e último destino a Salvador é a Casa do Rio Vermelho, ou Casa de Jorge Amado. É como ficou conhecida a residência onde viveu o casal de escritores baiano, Jorge Amado e Célia,
Gatai, no bairro do Rio Vermelho, na Bahia. Assim como em Recife, que temos a casa da escritora Clarice Lispector. Em 2014, já fazem 7 anos, a Prefeitura de Salvador apresentou o projeto para tornar o local um memorial aberto à visitação. A estrutura original foi mantida, com intervenções nas partes elétricas e hidráulicas, e o local recebeu um novo projeto museográfico, com exibição de vídeos, efeitos sonoros e fotografias, com um conceito de interatividade. Além dos móveis e utensílios serem restaurados, uma loja de souvenir e um café que contarão histórias de Jorge e Zélia, incluindo o jardim onde estão depositadas as cinzas dos dois escritores, se encontram lá à disposição para que todos possamos visitar e desfrutar das culturas e riquezas da Bahia. Foi incrível produzir esse conteúdo para vocês. Espero responder todos os comentários que vocês vão fazer aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube. E tá sendo maravilhoso compartilhar essa história com vocês. Sigam, comentem, compartilhem e até o próximo episódio. Um cheiro!